Marketing Digital, com Fernanda Muzardo. Terça-feira é dia da coluna Marketing Digital no CBN Curitiba, segunda edição. A partir de agora a gente conversa com a Fernanda Muzardo, especialista em Marketing Digital, em mídias sociais e negócios na internet. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, Felipe. Tudo jóia, apesar de já ser 129 de janeiro de 24, né, que nunca mais a gente viu esse mês terminar. Estou bem. Esse é um dos melhores memes desse ano, né? Já começamos bem, né? Com o meme mostrando aí como janeiro não termina. Ainda teoricamente temos 2 dias, vamos ver, né? 1 dia e meio agora, né? Vamos ver se vai ser assim mesmo, né? Mas... eu duvido. Vamos ver quanto tempo vai durar isso, mas então vamos para o trabalho, né? Vamos falar justamente de como trabalhar na internet. Hoje a gente vai falar dos concorrentes no marketing digital. Isso, estudar os concorrentes são cruciais para que a empresa compreenda onde ela está inserida dentro do seu próprio cenário, dentro do seu mercado. Quando a gente fala de concorrente, diretamente a associação que se faz é copiar o coleguinha, mas não é isso que é feito na prática. No marketing digital, nós primeiro identificamos quem são os concorrentes diretos, que são aqueles que oferecem os serviços, produtos, né, semelhantes na mesma linha, inclusive regionalmente falando. Identificamos também aqueles concorrentes que são indiretos. Eles não oferecem necessariamente o mesmo produto, a mesma linha, mas atendem à necessidade de um público-alvo. Os concorrentes substitutos, que oferecem produtos ou serviços que podem até satisfazer a mesma necessidade, porém, eles são diferentes. Por exemplo, um tablet, que é diferente de um notebook, mas que, dependendo da necessidade, ele pode ser um concorrente substituto. E ainda inclui nesse cenário que não é uma concorrência, mas sim uma referência. Por exemplo, vamos supor que seja um sindicato ou uma associação, uma instituição que não tem uma concorrência no sentido de disputa, mas elas seguem uma linha de negócio similar e aí nós temos as referências. Como que nós encontramos esses nomes? Primeiro, nós utilizamos os buscadores para encontrar os mesmos produtos ou serviços. Também realizamos um levantamento junto à empresa para entender quem ela enxerga como concorrente, como referência. Aí sim, nós passamos para usar as ferramentas, usamos sistemas para identificar os possíveis nomes, né? Recorremos também a sistemas para realizar uma análise de posicionamento de marca, também usamos uma mensuração, usamos alguns sistemas para mensurar de forma geral e aparente a audiência, e aí a partir disso é que determinamos os nomes de que iremos acompanhar. A partir desses nomes, que normalmente se trabalha de 3 a 5 concorrentes, de 3 a 5 referências, nomes, para a gente conseguir monitorar. A partir desses nomes, nós levantamos toda a audiência de todos os canais digitais e daí mantemos, claro, esse monitoramento constante desses nomes. Por que nós levantamos essa audiência de todos os canais digitais e por que é tão importante a gente trabalhar com o nosso concorrente? Muitas vezes, boa parte do tempo, nós usamos os indicadores dos concorrentes e das referências para servir de parâmetro para os próprios indicadores da empresa. Vamos para um exemplo mais prático. Uma associação ou um sindicato. Como não há uma concorrência direta, através dos indicadores de desempenho da audiência nos canais digitais dessas referências, é que usamos para comparar com os indicadores de desempenho da audiência da própria associação em questão. Da mesma forma acontece com o concorrente de empresas de comércio, seja serviço, produto, varejo, B2B, B2C, enfim. Analisa-se a audiência de pelo menos 3, 5 nomes e insere a própria marca para saber em qual nível, em qual patamar a empresa em questão ela se encontra. Isso com relação à audiência. Os concorrentes ou as referências também nós observamos e analisamos os fluxos de atualização de conteúdo. Isso também ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre o volume de conteúdo que está sendo produzido, tanto naquele nicho, como que ele está sendo trabalhado, qual o volume dessas atualizações. Claro que também se leva em consideração, no caso de atualização de canais, o consumo da própria audiência, mas isso também já ajuda a dimensionar tanto o volume de criação, ritmo de atualização, intensidade e utilização de cada canal. Outra questão que também, analisando o concorrente, nos ajuda. No quesito formato de conteúdo, o que tipo de formato concorrentes e referências estão usando para gerar, de repente, mais engajamento, mais visualização, que está movimentando a conta de um cliente. Isso nos ajuda para testar algumas estratégias. Mais uma análise também que consideramos quando o assunto é concorrente. Se as pessoas que estão compondo as bases, os
perfis são verdadeiras, ou seja, se aquele concorrente, se aquele nome em questão está usando algum artifício para mascarar engajamento, ou se de repente ele pode até ter comprado seguidor, enfim, usamos o concorrente como parâmetro, não como uma orientação a ser copiada e seguida, mas para a gente conseguir ter um parâmetro, se a gente está à frente deles, quais são os indicadores que a gente precisa bater, como que está o cenário propriamente dito para nortear algumas estratégias e algumas ações. E acho que do que você falou, né, antigamente a gente tinha aquela concorrência muito no improviso ou tentando tatear as coisas. De tudo que você falou, acho que a grande vantagem é que a gente consegue ser guiado por dados, né, conseguir entender claramente como a concorrência está se manifestando. Exato, e aí não fica só pelo gosto, né, Felipe? Quando eu falo sempre que para acompanhar o concorrente é só mais uma aba no navegador. Então você consegue saber exatamente como que está o desempenho dele. Aparentemente você pode ter achado que ele está fazendo um excelente trabalho, que ele está muito à frente de você, mas quando você para analisar os números, para avaliar quem são as pessoas que estão interagindo com aquelas contas, se realmente bate com o perfil do público-alvo que a empresa almeja, aí você percebe que, de repente, aquela vantagem competitiva que aparentemente se dava, ela cai por terra quando você olha friamente os números e o cenário propriamente dito que aquele concorrente também está. E um outro ponto, né? Quando você avalia um concorrente, saiba que aquela outra marca também colocou você como um possível concorrente. Às vezes é só uma percepção do olhar mesmo. Às vezes a gente acha que o fulano está muito maior ou à frente, e quando você vai conversar, você percebe que o fulano tinha te colocado como maior e à frente também. Então, a disputa do mercado é acirrada, mas a gente precisa acompanhar o coleguinha e identificar o que ele está fazendo para a gente não ficar maluco querendo bater números ou situações que não estão no cenário daquele negócio. E para fechar, um outro ponto, que é bem no começo da tua fala também, às vezes o concorrente não é óbvio, né? Você está imaginando que tal empresa ou tal marca é o concorrente, na verdade pode ter outros que você não está enxergando de início e que na verdade são os verdadeiros concorrentes, né? Olha, para ser sincera, 90% das vezes que o empresário diz que o concorrente A o nome da empresa A é o concorrente dele, quando a gente faz uma avaliação, sempre vem outros nomes que ele, na interpretação visual, né, ou por sensitivo, ele achava que era, e ele nem tinha percebido que tinha uma outra marca muito à frente, ou que estava tendo ali uma performance digital muito mais robusta que a dele, e nem estava no radar dele ainda. Então, principalmente quando a gente vai conversar ali com o gestor, ele sempre lista nomes de marcas que não são tão expressivas, ou que ele imaginava de uma outra forma, e traz novamente, quando a gente busca, quando a gente pesquisa um pouco mais, nomes que aparentemente não estava incomodando o negócio, mas quando a gente vai ver, são eles que estão tirando clientes, estão tirando a audiência da marca. Essa é a Fernanda Musardo, todas as terças-feiras aqui na programação da CBN Curitiba com a coluna Marketing Digital. Então, teoricamente, a Fernanda Musardo volta em fevereiro, no dia 6 da terça que vem. Mas como ela falou que janeiro não termina, pode ser que ela apareça por janeiro na programação, né, Fernanda? Eu espero que seja fevereiro, porque eu tô doida para dormir no carnaval. Então, provavelmente vai ser fevereiro. Até lá, Fernanda. Até, tchau, tchau.